Vamos lá, então. Então, essa é uma pergunta que muita gente me faz. Como eu começo a trabalhar, tá? Eu sou um editor iniciante. Como é que eu faço para começar a trabalhar? Essa pergunta ela é muito comum porque as pessoas não estão acostumadas com o mercado, então ela não tem a mínima realmente. Quando ela entra, ela não tem a mínima ideia de onde ela vai começar, de onde, que tipo de trabalho. E isso é muito normal, porque afinal de contas o mercado ele é novo para quem está entrando, então você fica totalmente na dúvida. Seria a mesma coisa de eu, né, como um editor de vídeo, de repente quiser mudar de profissão. E aí, de repente, eu vou me tornar um programador. Eu vou ter que conhecer o mercado, eu não sei como é que funciona as maneiras de abordagem, eu não sei como é que funciona as relações de trabalho dessa nova profissão. Mas eu acho que essa live é justamente para dar um norte para essas pessoas, para elas começarem a trilhar os próprios caminhos, né? E aí, eu vou falar um pouco da minha história, né? Como eu comecei como editor e o que que me ajudou, o que que foi importante para mim. É, e eu vou falar depois como que eu evoluí na carreira, como que foi o meu network, né? Eu vou falar um pouco de como era o mercado de trabalho na minha... Obrigado, Daiane. Como era o mercado de trabalho para editor quando eu comecei e como é o mercado de trabalho hoje, né? E como é que você dá o próximo passo, então, digamos assim, né? Sabendo de tudo isso. Então, a minha história como editor, ela começou até um pouco, foi um pouco, assim, fora da curva, porque eu não tinha expectativa, assim, nunca pensei em ser um editor de vídeo. Na verdade, eu tenho um tio que trabalha como cinegrafista e ele chegou pra mim e falou, cara, por que que você não vira um editor de vídeo? Foi basicamente isso que ele falou pra mim. E eu olhei assim e falei, pô, mas é legal, vale a pena e tal. E ele falou assim, cara, vale a pena, dá um pouco, dá grana e tal. E aí, na época eu tava começando a trabalhar um pouco com. Vou desligar aqui. Só para desligar o microfone aqui. Na época eu tava começando a trabalhar, tentar trabalhar como programador. Inclusive, gostei bastante, assim, fiz alguns cursos de programação e tal, achei super interessante. Só que aí quando ele falou isso, aquilo me despertou. E aí eu falei, cara, beleza, mas e aí? Onde é que eu vou treinar? Eu tinha, acho que 21 anos, não tinha computador, assim, tá? 21 anos, tinha acabado de sair ele mais 3 anos do segundo grau, não tinha muita expectativa, não queria não sabia o que eu ia fazer de faculdade, enfim, não tinha muito disso. E aí ele falou, não, eu vou comprar um computador e você vai começar a editar nesse computador, você vai começar a testar. Aí eu falei, beleza. Pra mim tá perfeito. Eu achei maravilhoso aquilo. Ele comprou um computador muito bacana na época. E ali começou a minha jornada. Mas a minha jornada ela começou de verdade. Eu peguei o computador, o computador estava na casa dele, eu ia para casa dele e eu acordava 5 horas da manhã, 6 horas da manhã às vezes, sentava na frente do computador e passava o dia inteiro na frente do computador estudando After Effects, Premiere, Photoshop. E eu passei vários e vários dias dessa maneira. Mas isso é um perfil meu. Eu gosto disso. Quando eu comecei a ver que eu estava aprendendo, isso começou a me dar mais vontade, isso começou a me dar mais curiosidade. E eu fui aprendendo. E aí as pessoas, por exemplo, sábado e domingo, eu lembro sábado e domingo, as pessoas, pô, vamos jogar vôlei ali e tal. Eu falei, não vou. Não porque eu, assim, não, eu quero aprender, eu preciso aprender. Não, porque eu estava tão vidrado com aquilo, eu estava tão empolgado com aquilo, que eu percebi assim, eu nem percebia o que as pessoas estavam fazendo ao meu redor. E aquilo foi interessante pra mim, porque eu foquei durante um mês mais ou menos. E aí meu tio falou, eu arrumei um emprego pra você. Eu falei, como? Ele falou, eu arrumei um emprego pra você. Aí me apresentou um cara, que era de uma produtora, e esse cara falou, ah, você que sabe editar e tal. Eu virei pra ele e falei, sim, sei editar. Aí, na verdade, eu não tinha muita segurança na edição. E eu acho que esse é um dos pontos que é muito importante para você que quer iniciar na carreira de edição. É ter segurança de você mesmo. Que por mais que você não saiba um assunto, não é você mentir. É você falar assim,
eu não sei editar. Eu não sei tudo isso, assim, talvez que a pessoa esteja me cobrando. Mas eu posso aprender de hoje para amanhã, eu posso aprender em uma semana. E realmente, se você sentar, você aprende. E aí foi assim que aconteceu, essa pessoa me contratou rapidão, assim, tipo, no primeiro dia ele fez um teste comigo e, tipo, no final do dia ele falou, você está contratado. Aí no segundo mês, assim, ele aumentou meu salário, eu fiz uns trabalhos para ele lá, ele gostou, mas continuei da mesma maneira, assim, sempre estudando, assim, todos os dias eu estudava em casa e tal. Na verdade eu não estudava, né? Eu me divertia, porque eu gostava tanto de edição, eu tinha um computador para mim disponível ali, porque esse meu tio Alexandre, algumas pessoas até conhecem, ele não gostava de editar, assim, ele não tinha muita facilidade e tal. E, cara, assim, eu digo que hoje, se eu sou editor, se eu tenho uma profissão, se eu evoluir na minha carreira, eu devo a esse meu tio, o Alexandre. Assim, é como se ele tivesse pegado na minha mão e falado assim, olha, eu vou te ensinar uma profissão. E hoje, se assim, se eu tenho de verdade, assim, ele pegou na minha mão, me ajudou bastante. Se eu tenho o meu emprego fixo hoje, meus freelas, foi desse ponto. Então, assim, eu valorizo bastante essa pessoa que me colocou no mercado, assim. Para mim foi extremamente importante. E a partir daí, quando eu comecei a trabalhar nessa produtora, eu aprendi bastante, mas ainda eu considerava o salário um pouco baixo, assim. E aí eu tive uma oportunidade de ir para uma outra produtora. Cheguei lá na produtora também, assim, um pouco mais, né, sempre entendo de edição e tal, nada muito arrogante, mas mostrando que você entende. E aí, naquela primeira conversa ali, mostrando um pouco como é que é como é que é o meu conhecimento, sem ficar jogando na cara da pessoa, né? Sem jogando na cara do cara e tal. Aí ele virou pra mim e falou assim, né? Na verdade, eu mandei um currículo, aí esse cara me ligou e falou assim, cara, eu recebo currículos aqui com 4 5 páginas, e o seu currículo tem uma página. Eu não sei porque eu te liguei. Assim, eu fui Deus também, né? Assim, tem um pouco disso também, eu acredito. E aí na mesma hora eu respondi pra ele, assim, cara, foi na mesma hora. Eu falei assim, cara, não importa, eu acho que tamanho de currículo não importa. O que importa é que eu posso mostrar pra você. Aí ele falou assim, pô, cara, eu gostei de você. Na minha produtora. Aí eu fui lá, fiz ele falou, eu quero que você faça um teste. E aí eu lembro que o primeiro vídeo que eu editei na minha vida, assim, pra televisão, foi um comercial do Ney Matogrosso. O cara, ele trabalhava por hora, né? A ilha de edição era por hora. E aí o cara gostou, porque foi super rápido, assim, eu editei super rápido, porque eu ficava buscando tecla de atalho, sabe, e tal. Aí o cara saiu da ilha de edição e entrou na sala do meu chefe. E aí eu falei, pô, o que será que aconteceu e tal? Aí quando esse cara saiu, foi embora, ele tinha acabado o VT, que na verdade não era meu chefe ainda, e meu telefone tocou, o telefone da ilha tocou, ele me chamou e falou, vem aqui na minha sala. Aí eu fui lá e falou, pode trazer seus documentos amanhã, que você está contratado. Aí eu tremi, assim, tudo. Aí ele falou, quanto você ganha lá? Aí eu falei, não, mas eu trabalho em outra produtora e tal, eu preciso me... Ele falou, quanto você ganha lá? Eu falei, ganho tanto. Ele falou, vou te pagar 3 vezes mais. E assim, aquilo pra mim foi maravilhoso. Eu conversei com o pessoal lá, saí da produtora e tal, e aí eu comecei a trabalhar nessa produtora. E aí nessa produtora, como é que funcionava lá, né? E aí eu falando um pouco de como funcionava essa relação de trabalho que hoje mudou, né? Hoje essa relação de trabalho mudou, inclusive essa relação, não só a relação de trabalho, mas a relação cliente profissional mudou, porque nessa época, como é que funcionava? O meu chefe era dono da produtora, e essa produtora ainda existe hoje, e eu sou muito grato a ele, porque eu aprendi muita coisa, inclusive lá também. E aí eu tinha os meus clientes específicos, mas eu tinha o meu salário à parte, né? Eu recebia o meu salário lá e não se recebia comissão por isso. Beleza. Aí, enfim, fiz muito comercial, aprendi bastante sobre o mercado de comercial, aprendi bastante sobre relacionamento, né? Eu comecei a conhecer outras pessoas também e tal. E aí, enfim, conheci outras pessoas, mudei de trabalho, fui para um outro cargo em uma outra empresa que eu também aprendi bastante. Aí fui começando a ligar as coisas, assim, fazer o meu network. Aí comecei a trabalhar em uma TV pública, foi a TV Cultura. E aí nessa TV Cultura eu conheci basicamente todo mundo que depois me puxou para outros lugares, assim. Conheci gente que me puxou pra Globo,
eu conheci gente que me puxou para o TST, eu conheci gente que me puxou, inclusive, para a presidência da República, até um tempo atrás, quando eu estava lá, né? Até o final do ano passado eu estava na presidência da República. Então, ter entrado nesse lugar me ajudou bastante. E aí, enfim, depois comecei a trabalhar bastante com cinema, enfim, e fui só evoluindo. Mas essa foi a maneira como eu comecei, tá? E acredito que é um pouco diferente da maneira como a gente começa hoje. O mercado de trabalho hoje, ele é um pouco diferenciado para quem é editor. Por quê? Antigamente, as relações de trabalho eram diferentes, porque, como eu falei, eu tinha um chefe. Para eu trabalhar, para eu ser um profissional que ganhasse dinheiro, para ganhar dinheiro na minha época, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que arrumar uma produtora, ser contratado por essa produtora ou por uma televisão. Era basicamente isso. Para ser editor e ganhar dinheiro, tinha que ser dessa maneira. Então eu tinha meu chefe recebia os clientes dele, ele ganhava essa grana, né? Tipo assim, ele tinha, sei lá, 40 clientes, 50 clientes no mês. Ele recebia essa grana, sei lá, e ele cobrava por hora, e aí digamos que cada cliente pagava, sei lá, 10 mil, sei lá, 5 10 mil por mês. Então ele tendo 20, por exemplo, ele tinha 100 mil por mês. Aí ele me pagava um salário, na época, isso foi em 2005, ali por volta de dois e pouco e tal, que né, pra mim era até bom. Aí ele tinha os gastos, claro, e tal, enfim, tudo isso. Mas aí, a relação hoje funciona da seguinte maneira. Essa questão da produtora, essa média produtora, ela acabou. Se você hoje tentar abrir uma produtora média, dificilmente você vai ter êxito. Por quê? Porque com o advento da tecnologia, muita gente começou a abrir produtora pequena, né? Porque isso ajudou bastante. Então muita gente começou a abrir produtora pequena, fazer os próprios vídeos. Então essa parcela já começou a não ter mais nessa produtora, né? Que era talvez uma produtora média ali. E as produtoras passaram a ser ou muito grandes, né, ou muito pequenas, que eu falei. Por quê? Porque muito grandes, porque para você, por exemplo, fazer um filme, para você fazer um comercial grande, para você fazer comercial para o governo, por exemplo, você tem que ter toda uma estrutura. Então, as produtoras grandes, as produtoras que eram médias, ou elas viraram produtoras grandes, ou elas viraram produtoras pequenas, né? E aí ganha um pouquinho ali, e as produtoras médias acabaram, né? Essas produtoras acabaram. E aí o que eu estou querendo dizer com isso? Que eu, hoje, como editor, para eu arrumar um emprego, entrar no mercado de trabalho, eu não preciso mais procurar uma produtora ou uma televisão para eu começar a trabalhar. O que acontece? Hoje, com o advento da tecnologia, muita gente começou a fazer vídeo. Hoje, para tudo quanto é lugar, existe vídeo. Hoje, todo mundo busca vídeo. É vídeo no YouTube, é uma quantidade enorme de vídeo que é subido no YouTube. E dessa quantidade no YouTube, enfim, no TikTok, no Instagram, boa parte dela, muito dela, é com gente querendo vender alguma coisa, com gente querendo ensinar alguma coisa, mas sempre. E tem a parte, claro, de entretenimento, de conexão entre as pessoas, né? Mas boa parte dela é produzido por alguém que é profissional e está querendo obter um resultado com aquilo. Então, se antigamente tinha para essas pessoas fazerem esses vídeos que eles vão postar no YouTube, enfim, na verdade no YouTube não tinha, né, nessa minha época, ou eles iam postar em alguma outra rede social, ou ia passar inclusive na televisão, e de alguma forma ia fazer o marketing, você precisava contratar uma agência, depois você precisava a agência contratava uma produtora e executava esse trabalho. Só que isso mudou. Então, hoje, a pessoa que, por exemplo, precisa de um vídeo, ela pode, para o YouTube, ela pode contratar você diretamente para você editar esse vídeo. Então, o que eu estou querendo fazer com isso? Aquela condição onde o meu chefe ganhava 100 mil reais por mês e ele era dono de uma produtora e ele pegava vários clientes e aí contratava ali três ou quatro editores e pagava um pouquinho para ele, isso foi democratizado. Então, essa parcela passou a ser dividida. Então, hoje a coisa funciona ao contrário. Hoje você como editor, você pode
não ser contratado por uma produtora ou uma televisão e fazer o seu trabalho diretamente com alguém que precisa para fazer, para entregar esse trabalho ou no YouTube ou fazer um trabalho de marketing. Então essa relação mudou. O problema hoje em dia é que a maioria das pessoas que me perguntam como começar na profissão, elas ainda têm uma cabeça passado de fábrica, que é o seguinte: eu preciso ser contratado por alguém para começar a trabalhar. E não funciona mais dessa maneira. As relações de trabalho, elas mudaram. Ela, o problema é que assim, as pessoas ainda têm aquilo na cabeça de eu preciso ser contratado por alguém, eu preciso ter uma segurança. Gente, isso não funciona mais. Sim, funciona para algumas pessoas, para algumas profissões e tal, mas se você continuar pensando dentro da caixinha dessa maneira, não vai funcionar. Não vai funcionar, porque hoje em dia as televisões assim estão diminuindo, não vou dizer que estão acabando, mas estão diminuindo consideravelmente. Você viu o que está acontecendo inclusive com a Globo, que é a maior televisão brasileira e uma das maiores do mundo. A Globo se salvo engano, é a terceira maior televisão do mundo. E as produtoras, como eu falei, estão diminuindo cada vez mais, só estão pegando ou projetos muito grandes e essas produtoras menores que ficam fazendo freelas. Então, se você ficar pensando dessa maneira, você não vai entrar no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho ele mudou. Ele é agora, não é mais você tem um chefe e esse chefe você tem alguém que é dono de algum estabelecimento, essa pessoa te contrata para você fazer um. Agora a coisa tá muito tete a tete, sabe? O cliente precisa de um trabalho, o cliente precisa de um profissional, ele vai direto no profissional. E a internet, o advento da velocidade da internet ajudou bastante isso, né? Então essa é a primeira coisa que eu queria falar sobre a questão da mudança de mercado, né? E aí, como é que a gente vai entrar, como é que funciona essa questão do mercado de trabalho, então? Como é que eu entro nesse outro mercado, então? Antes de falar dessa questão do mercado, eu queria falar um pouco sobre o editor que está iniciando. Ricardo, tá, mas para eu ser contratado, Bela tá mandando um beijo pro Rick. Manda outro pra ela. Para eu ser contratado por alguém, por uma produtora, eu preciso saber trabalhar. A pessoa simplesmente não vai chegar em mim e vai falar assim, olha, você é editor, eu vou contratar você para você trabalhar comigo. Não. Você precisa ter um bom portfólio, você precisa ter saber trabalhar, né? Você precisa ter ferramentas suficientes para poder entregar um bom trabalho para aquele cliente. E aí, uma dica que eu dou para você, antes mesmo de começar até a trabalhar, de começar a estudar programas, né? Que são os próximos passos que eu vou falar. Como é que você faz bons vídeos? Já desde o início, tá? Por que eu tô querendo falar isso? Porque isso é importante desde o início. Antes mesmo de que você começar a fazer os seus trabalhos, eu preciso te passar isso, eu preciso te dar essa dica. Você precisa se referenciar. Só faz vídeos bons quem tem boas referências. E você precisa saber onde você busca essas referências. Hoje eu trabalho com edição de filme, né? Eu faço algumas edições de alguns filmes, é uma coisa que eu gosto bastante. E uma das áreas que eu me destaco bastante é a área de produção de trailers, né? Normalmente quando eu edito filme, o pessoal da produção fala pra mim assim, o diretor, né? O diretor que normalmente me conhece e tal, ele chega pra mim e fala assim, cara, faz o trailer. E aí, a maneira como eu faço o trailer, eu faço todo o trabalho de desenvolvimento do roteiro, eu olho todas as cenas e imagino como é que eu posso construir, né? Como é que eu posso construir um storytelling a partir do trailer, sem mostrar muita coisa do filme e tal, enfim, tudo isso. Ó, o Rafael tá falando aí, é um monstro nisso. Valeu, Rafa. E o que acontece? Gente, isso não surgiu do nada. Isso não aconteceu assim na minha cabeça e deu um estralo. Pum! Nossa, o Ricardo tem uma pegada para fazer trailer e tal. Não funciona dessa maneira. Gente, eu entrava no site da Apple, isso em 2007, tá? 2007 para 2008 ali mais ou menos. Tem um site da Apple que inclusive ainda tem hoje. Eu baixava todos os trailers que saíam no site da Apple. Eu entrava lá e eu gostava muito porque assim, eram trailers de alta qualidade e eu ficava assim, ó, na frente do trailer, olhando. Eu falava, caraca. Eu ficava contando os cortes que eles davam. Tipo assim, tipo cortes por segundo. Dois. Eu não tinha muita técnica de narrativa e também não tinha muita técnica
de ritmo, né, e tal. Então eu ficava assim, por que que esse trailer é legal? Aí eu ficava olhando os barulhos que eles colocavam. Aí eu comecei a perceber que, toda vez que ele faz esse corte aqui, ele coloca esse barulho aqui. Toda vez que tem algo dessa maneira, toda vez que tem algo que acontece dessa maneira, tem um fast aqui, ele coloca um impacto aqui. E aí eu fui começando a entender. E aí, na verdade, não é copiar. É você começar a ver. Porque, gente, se você rever referência, o nosso cérebro ele funciona da seguinte maneira. Toda vez que você vê uma referência, por mais que você ache que você não está guardando aquilo, num futuro próximo, você vai criar alguma coisa, e aí você vai falar assim, nossa, eu criei um negócio maravilhoso. Não, você não criou. Ninguém cria nada do nada. Só quem cria do nada é Deus. Com certeza, você tem essa referência dessa imagem de alguma coisa que você viu antes. Por isso que é importante o editor estar prestando sempre atenção. Gente, quem trabalha com computação gráfica, por exemplo, está sempre prestando atenção nas coisas. O diretor, por exemplo, o ator, está sempre prestando atenção no seu ambiente. Por quê? Porque isso ajuda a te dar referência. Por mais que não seja referência consciente. Então, por exemplo, o que eu estou querendo falar com isso? Se você vê trabalhos feios, se você vê trabalhos ruins, desculpa, você vai fazer trabalhos ruins. Porque isso vai ficar na sua mente, isso vai ser a sua referência inconsciente. Então, veja sites de referência legal, sabe? Veja vídeos de referência legal. Eu fazia também muito, eu pegava comercial dessas grandes produtoras, tipo comercial da Nike, comercial da Adidas, e ficava olhando, e ficava fazendo a mesma coisa que eu fazia com os trailers. Eu contava o tanto de corte que eles faziam, como é que o editor fazia no momento dos cortes e tal, eu ficava analisando isso. E às vezes só analisando mesmo, tipo assim, só assistindo, sem precisar ficar fazendo uma análise ali como um aluno. Mas por quê? Porque isso me dava referência depois. Gente, vocês não estão entendendo. O nosso cérebro é uma ferramenta extremamente fantástica. Ela vai guardar, mesmo que você não queira. Você achou aquilo interessante, o seu cérebro vai guardar aquilo, né? Beleza, então essa é a dica que eu dou para que você possa fazer bons trabalhos. Se você quer fazer bons trabalhos, a dica é essa: veja bons trabalhos, veja outros profissionais, referencia outros profissionais. Gente, isso funciona em todos os lugares do mundo, se referenciar. Às vezes você pega um filme que você acha sensacional, ou um comercial, e aí você fala, cara, que comercial legal, esse comercial se referenciou em outra coisa, né? Aí já é um outro tipo de referência, já é uma referência mais consciente, né? Mas se você ficar olhando sempre para aquele tipo de trabalho bom, quando você precisar ter algum tipo de ideia, a sua ideia vai ser referente. Ah, meu Deus, também te amo, Bela. Quando você tiver, você precisar de referência, você vai buscar referência naquilo que é de melhor que você tem, beleza? E a última coisa, eu falei sobre como é que foi a minha jornada como editor, né? Depois eu falei como é que você pode, como é que é o mercado de trabalho, e também falei como é que você pode se referenciar para fazer bons vídeos. E agora eu quero falar um pouco sobre a mão na massa. Agora, tá, Ricardo, ei, aprendi, vi sua historinha aí de como você de como você começou na área, como é que é a relação de trabalho, porque agora eu não preciso mais ter um profissional, eu não preciso mais ter um dono de uma produtora para me contratar para eu trabalhar para alguém, eu posso mesmo fazer esse tipo de trabalho. Tá, e aí agora o que eu faço? Vamos lá. Você vai colocar a mão na massa, e isso é a partir de hoje. Se você quer editar, se você quer começar a fazer bons trabalhos e fazer esses bons trabalhos virarem dinheiro. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu tenho um carro porque a edição me deu. Eu tenho um computador, eu pago minhas contas, eu viajei várias vezes para vários lugares no mundo. Já fiz curso fora do Brasil, tudo com dinheiro de edição. Vocês não estão entendendo. Edição dá dinheiro sim. Eu não tô aqui falando para vocês assim, tenta aí, eu não tô vendendo, não tô falando que tô vendendo nada, mas assim, eu não tô vendendo uma ideia daquilo que eu não vivo, sabe? Eu não tô falando para você, vou ensinar as pessoas a editar e pronto, acabou e... Não, gente. Eu tô falando isso porque eu quero passar isso para vocês porque isso funcionou para mim. Isso funciona para mim. E melhor, na minha época,
eram menos profissionais, claro, mas a maneira como o mercado funcionava era muito diferente. Hoje está muito, eu acho que hoje está muito mais fácil de você chegar até ter uma profissão, ou a ter um cliente fixo, enfim, de freela. É muito mais fácil hoje, gente, do que na minha época, sério, de verdade. Na minha época tinha poucos profissionais e isso com certeza ajuda um pouco, porque você, de certa maneira, é escolhido ali porque talvez não tenha tantos profissionais, mas funciona dessa maneira, o mercado evoluiu. Gente, hoje, salvo engano, em 2019, o Netflix, ela tá aprendendo a digitar, o Netflix investiu no Brasil, salvo engano, 300 milhões de reais. Só para fazer obras referentes a audiovisual do Brasil. 3%, é, enfim, várias séries brasileiras. Então, assim, daqui pra frente a coisa é só evoluindo. E eu não tô falando só de mercado, de mercado de cinema, de mercado de série, por exemplo, mas é uma área que eu gosto bastante, é uma área que eu quero atuar. Mas, mas, se você quer atuar em outra área, também pode. Então, como é que a gente coloca a mão na massa, Ricardo? O que que eu tenho que fazer para começar a trabalhar, então? Gente, você precisa fazer trabalho ou barato ou voluntário. Para você começar a editar, ninguém. Meu Deus do céu. Para você começar a editar, para você entrar no mercado de trabalho, para você chegar até os clientes, você precisa começar a editar. E a editar de verdade. Então, o que você precisa fazer? Você precisa escolher. E aí, uma coisa que eu vou falar para vocês aqui agora. Você vai definir aí agora. Inclusive, vai me marcar, tá? Vai conversar com algum amigo, com alguém próximo de você, que tem, de repente, alguma profissão. Ele de repente, trabalha com, sei lá, digamos que você tem um amigo, a gente tem um amigo aqui que faz, como é que é o nome? Aqueles negócios que você coloca dentro de você coloca umas flores dentro de como é que é o nome, gente? Me ajuda aí. Terrário. Gente, eu acho o terrário tão massa, eu acho o terrário tão sensacional. Então, se você tem um amigo desse, o que que você vai fazer, né, para você começar como iniciante? Você vai pegar seu amigo, você vai falar assim, olha, eu vou editar alguns vídeos para você postar no seu canal no YouTube ou para você postar no Instagram. Você vai fazer isso de graça para ela, de graça. E aí, mas tem que ter uma constância. Você vai fazer assim, você vai falar assim, eu vou postar toda semana, eu vou te ajudar a editar um vídeo. Aí, assim, você pode ajudar ela a filmar e tal, ou ela mesma pode filmar o próprio trabalho e tal. Mas você vai fazer isso com uma pessoa que é próxima a você. Você vai estar ajudando essa pessoa, mas não se engane. Essa pessoa também vai estar te ajudando. Mas você precisa criar um compromisso real com essa pessoa. Você precisa. Pode ser qualquer área, tá, gente? Qualquer área. Porque hoje, todas as áreas precisam de um vídeo, o vídeo enriquece e tal. Então, você vai fazer isso. Você vai procurar uma pessoa. Alguém aí já tem uma pessoa em mente que pode fazer isso? Coloca aí nos comentários aí. Você vai procurar uma pessoa e vai fazer isso. Vai pegar. Ah, eu tenho um amigo. Sim, a linguagem da edição é a mesma no país todo e no mundo. Sim, exatamente. Tem toda a razão, Fernando. Pra quem não sabe, o Fernando é meu irmão, tá, galera? Mas eu sou muito mais bonito que ele. Isso, inclusive, a minha mãe fala. Mas olha só. É, Você precisa procurar essa pessoa e você vai começar a trabalhar dessa maneira com os vídeos dela, com algo dela. E eu quero que você me marque, tá? Eu quero que você faça os vídeos, eu quero que você comece a fazer esses vídeos dessas pessoas e me marque, porque eu quero ver a sua evolução. Eu quero ver como é que você está começando a editar. Por quê? Por que que isso é importante? Gente, quando você começa a trabalhar, você começa a se deparar e aí você quando você começa a se deparar com os problemas reais do mundo do mundo da edição, né, você começa a entender que realmente quais são os problemas. Porque quando você começa a aprender a editar, tudo é muito novidade, aí você fica meio perdido, porque, cara, dentro de um programa de edição, você pode fazer N coisas, cara. Você pode fazer
Desde, gente, você pode fazer documentário, você pode fazer filme, você pode fazer vídeo de cachorro, você pode fazer vídeo seu engraçado e tal. Então, quando você começa a trabalhar, você começa realmente a ver aquilo que você gosta, aquilo que realmente te atrai, né? A maneira como editar, aquilo que faz com que você se depare com alguns problemas. E, gente, não se engane. Tudo que eu sei de edição hoje não foi porque eu aprendi, assim, tudo que eu sei não, mas boa parte do que eu sei como editor veio dos problemas que eu tive que enfrentar no começo da minha carreira. Então, eu pegava, eu sentava na frente do computador e o cliente precisava fazer alguma coisa e eu não sabia, ou eu estava fazendo e travava, por exemplo, o computador, ou dava alguma coisa, eu falava, eu preciso resolver esse problema. Então, quando era na segunda vez, em um outro lugar, em uma outra produtora, por exemplo, eu já sabia, porque eu já tinha passado por aquilo. Então, você precisa aprender a passar por situações que vão te colocar para aprender. E não é para assim, eu não sei fazer. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo. Entendeu? Ninguém chega, fulano nasceu com dom de edição. Gente, isso é mentira. Isso é a maior conversa da face da Terra. Todo mundo aprende. Entendeu? Então é isso. A próxima etapa que você vai fazer é estudar. Porque também não adianta você começar a fazer um trabalho para alguém, para algum amigo, e de repente não ter recurso, né? Recurso técnico para executar essas tarefas, né? Então você vai começar a estudar, porque aí você vai misturar as duas coisas. Você vai ver que você vai começar a ter problema, então você vai começar a ter dificuldade e você vai falar, cara, eu preciso colocar uma legenda. Como é que eu coloco uma legenda aqui? Aí você vai começar a estudar. E, gente, meu canal no YouTube tem muita coisa. O meu Instagram tem bastante coisa. E não se preocupe, faça perguntas, entendeu? Eu preciso fazer, eu quero aprender a fazer tal coisa. Eu quero aprender a fazer legenda. Desculpa, eu tô com muita dificuldade. A maioria das pessoas que crescem é porque elas vão atrás daquilo que ela tem necessidade, entende? Então, o estudo é a melhor maneira, junto com o trabalho diário, se você juntar os dois, gente, vocês vão evoluir de uma forma absurda, absurda assim. E aí, beleza, Ricardo, eu já estou fazendo isso, tá legal, como é que eu faço agora para encontrar clientes e tal? Primeiro, quando você começa a editar para algumas pessoas, esses trabalhos começam a aparecer para outras pessoas. Então, o seu amigo que está fazendo, que você que tem o seu amigo que tem um terrário e você está fazendo os vídeos para ele, cara, esses vídeos vão começar a ser mostrados para outras pessoas. Aí essa pessoa vai te perguntar alguém vai perguntar para ela, quem está fazendo esses vídeos? Aí ela vai falar, fulano que faz esses vídeos pra mim. Aí essa pessoa vai falar, pô, eu preciso de uma pessoa pra fazer um vídeo pra mim. Aí essa pessoa vai te procurar, essa pessoa vai te ligar, vai falar, pô, cara, quanto é que você cobra pra fazer tal vídeo? Aí você vai ter que começar a ver questão de valores e tal, mas no início você vai cobrar um pouco mais barato. E aí você vai começando a entrar na vida de editor mesmo, na carreira de editor. E aí você vai trilhando o seu caminho. E aí também você começa a se sentir mais seguro, você começa a entender mais do assunto, você começa a se tornar quase que né, eu costumo falar que o advogado, ele é muito seguro de si, né? O aluno, o cara quando entra na faculdade de direito, ele já tipo assim, opa, parece que dá um choque nele lá na primeira aula, aquela aula que a gente tem sobre ética e tudo, parece que lá no direito já é mais assim, ó, opa, peraí, qualquer coisa que alguém fala, tipo assim, nossa, essa comida tá muito boa. Aí o advogado fala, depende. Né? Depende do ponto de vista que você tá querendo falar. Tá? Porque advogado tudo depende, né? Então ele tem uma autoridade e tudo. E você vai começar, desculpa, meus amigos advogados, meu amigo Alexandre, inclusive, que é advogado. Mas você vai começar a criar essa autoridade, entendeu? Você vai começar a conversar sobre o assunto, as pessoas vão começar a ver que você entende do assunto, por quê? Porque você vai começando a criar a sua bagagem. E vai chegar um ponto que você vai começar a ter clientes com mais frequências. Você vai começar um cliente vai te indicar para outro. Você vai começar a procurar redes de locais ou às vezes, fazer curso, onde você vai se conectar com outras pessoas e essas pessoas vão começar a te indicar para outras coisas. E aí, aquela coisa, quem não é visto não é lembrado. Então, assim, normalmente a pessoa que fez um curso com você, ela vai falar, cara, eu sou, por exemplo, desenvolvedor, eu preciso de um editor.
Então, eu vou chamar fulano de tal, porque a gente já tem um relacionamento. Gente, o relacionamento dentro da área onde você quer trabalhar é extremamente importante. O seu conhecimento é muito bom. O seu conhecimento é o que te mantém, é o que te faz uma pessoa fazer um vídeo com você, um freela, e querer voltar. Mas o conhecimento, o relacionamento que você tem com as pessoas, ele te leva para outros lugares. Entende? Aí é com você. E, por último, se você, por exemplo, já se sente um pouco avançado, quer entrar e tal, existem sites online onde você pode botar o seu currículo e fazer um cadastro ali e começar e vai começar a aparecer trabalho, por exemplo, sem querer fazer propaganda aqui, mas o Workana, ele é um site muito bom para isso. Você coloca lá um pouco do seu perfil e tal, e inclusive é muito bom para iniciante também, porque você começa a fazer trabalhos lá muita gente. O grande lance do Orkana, por exemplo, é bom porque muita gente que está lá está procurando não um profissional extremamente. Tem isso, tem gente que está. Cara, eu estou procurando um profissional para fazer um mega ultra power serviço. Mas tem muita gente que está lá que não tem muita grana para fazer um trabalho grande numa produtora e tal, e ele quer fazer um vídeo dele ali pro YouTube, por exemplo, e não quer gastar tempo e tal, não sei o quê. Ele vai lá e fala, cara, eu preciso de um produto, eu preciso de um editor e eu vou pagar R$ 150 no vídeo. Pô, você está começando, você estava trabalhando de graça pro seu amigo agora, fazer um vídeo de 1 minuto de R$ 150, pô, você vai aprender e vai ganhar. Aí daqui a pouco você começa a evoluir um pouco mais. E você vai criar seu portfólio, você vai começar a se dedicar a esses trabalhos menores. E você, gente, de verdade, sempre, quando você for fazer um vídeo, sempre, de verdade, assim, não faça de qualquer jeito, porque isso é o vídeo que você faz, ele é eterno. De verdade. Você faz um vídeo e ele é eterno. Eu tenho vídeos aqui que eu olho de 2005, 2006. Então assim, se você é claro que assim, eu não estou falando que você tem que fazer um vídeo cabuloso, que você tem que fazer um vídeo extraordinário. Não. O que você precisa é se dedicar e fazer algo que, por exemplo, tô cansado e vou fazer de qualquer jeito. Não, não faça isso. Não faça isso. Eu peguei um cliente aqui, esse cliente pagou pouco, então vou fazer de qualquer jeito para ele. Não, não faça isso. Porque é o seu nome que está ali. As pessoas, quando vão procurar um profissional, por exemplo, de edição, gente, ninguém pede, manda o seu currículo para mim, tá? Isso acontece, sim, manda o seu currículo. Mas as pessoas pedem portfólio. Quando alguém chega pra mim e fala assim, cara, eu quero te contratar como editor, alguém que não me conhece, eu quero te contratar como editor, a primeira coisa que a pessoa fala é, você tem portfólio? Isso é diferente, por exemplo, de um cara que trabalha com administração, por exemplo, porque um cara que trabalha com administração assim, é um pouco difícil ele ter um portfólio mais palpável. Ele tem, por exemplo, as empresas, ele vai ter os resultados e tal. Mas se um cara desse fala que trabalhou numa empresa, por exemplo, eu trabalhei na empresa tal, na administrativa da empresa tal, o cara vai falar, pô, bacana. Então, o currículo dele vale muito a pena. Só que quando você trabalha na área de produção audiovisual, numa coisa mais artística e tal, o que vale é o seu portfólio. Então, se você faz trabalho às vezes só de qualquer jeito, cara, você não vai ter portfólio nenhum, entendeu? E aí, você pode, por exemplo, o cliente falar assim, beleza, esse cara porque, gente, as pessoas não querem, as pessoas pagam barato, claro, mas o que elas querem é qualidade. As pessoas, hoje o mercado, e aí eu tô falando de maneira geral, não é só preço. As pessoas não querem só preço. Não, eu vou contratar um vídeo aqui, vou contratar esse editor aqui porque ele é o mais barato que tem. Não, as pessoas não fazem isso, de verdade. Eu não faço isso. Eu não contrato um serviço porque ele é o mais barato. Eu não compro um celular porque ele é o mais barato. Gente, as pessoas compram iPhone de R$ 12.000, gente. Tem telefone muito mais barato. Então, não se engane, as pessoas não vão pelo preço, não se apeguem a preço, tá? Eu tô falando que questão de preço no início é importante para você cobrar mais barato para você ter suporte, para você começar a criar suas bagagens. Beleza? Gente, eu acho que é isso. Falei bastante. Alguém tem alguma pergunta aí com relação a alguma das áreas que eu falei aí? Se não tiver, eu vou encerrar a live aqui. Falei bastante, não tomei nenhuma água.
É isso. Terça-feira tem uma live muito legal, tá, galera? Terça-feira eu vou fazer uma live com o Renato Vilas, que é um diretor de fotografia do Canadá. E a gente vai conversar sobre um filme, o último filme dele. E a gente vai falar um pouco da relação entre o diretor de fotografia, o editor, o colorista, né? Como é que é trabalhar, é um pouco diferente, né? Trabalhar na gringa, o orçamento do Brasil, quando a gente fala de orçamento para fazer um longa-metragem, a gente está falando de 2 milhões. Quando a gente vai para os Estados Unidos, para o Canadá, a gente está falando de 10 milhões de dólares no mínimo. É um filme de baixíssimo orçamento lá, então, né, falando de maneira geral. Então vai ser uma live muito legal na próxima terça-feira, se puder dar um... Vai ser 8 horas na próxima terça-feira, beleza? Mas eu vou colocar uns lembretes aí. Então é isso. Obrigado pela presença de todos. Foi um prazer falar para vocês aqui. Espero que vocês possam ter entendido um pouco sobre essa dinâmica de mercado de trabalho, como funciona e tenha despertado um pouco a maneira como você vai se inserir no mercado de trabalho. Beleza? Betânia Vitor entrou, uma grande amiga minha, e a Betânia Vitor é uma pessoa muito boa, que o portfólio dela é extremamente amplo. Trabalhou em vários filmes, fez Xuxa e os Duendes, trabalhou em filmes bastante, com orçamento grande, inclusive. Muito legal ter a Betânia aí presente nessa live aí. Beleza? Um grande abraço para vocês, pessoal. Obrigado mais uma vez pela presença. E até terça-feira na minha live aqui no Instagram. Beleza? Valeu!